Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Convertei-vos e crede no Evangelho. Quaresma, tempo de conversão, tempo de penitência. Queridos, hoje é quarta-feira de cinzas, começamos o nosso retiro quaresmal. Aqui no canal Subindo a Montanha, ao longo desses 40 dias de quaresma, vamos juntos fazer meditações de livros piedosos, de temas do Evangelho, de ensinamento dos santos que nos aproximem da conversão. Para que a cada dia da quaresma nós abandonemos um vício, aumentemos a virtude, nos aproximemos de Jesus. Para quando chegar então daqui 47 dias a Páscoa, porque são 40 dias de quaresma e 7 dias da Semana Santa. Então daqui 47 dias, quando chegar a Páscoa, sejamos convertidos de fato. Tenhamos vencido alguns vícios, sejamos mais purificados, mais amigos de Jesus para celebrar a Páscoa da Ressurreição. Hoje é quarta-feira de cinzas, dia de jejum, penitência e abstinência de carne. Vamos falar um pouco mais disso ao longo do vídeo de hoje, mas antes vamos meditar o Evangelho que a Igreja nos propõe nessa quarta-feira de cinzas. O Evangelho está em Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 6 e o versículo 16 a 18. Abra o seu coração, uma palavra de conversão para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está no céu. Quando, pois, dás esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Assim a esmola que se fará em segredo, e teu Pai que vê o escondido irá recompensar-te. Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. E teu Pai, que vê num lugar oculto, te recompensará. Quando jejuares, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Assim não parecerá aos homens que jejuas, mas somente a teu Pai que está presente ao oculto. E teu Pai, que vê no lugar oculto, te recompensará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, o Evangelho de hoje nos apresenta as práticas quaresmais: jejum, oração e penitência. Ou melhor, jejum, oração e esmola. Jejum, oração e esmola. O Evangelho começa falando da esmola. Quando você der uma esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita, que a sua esmola se dê em segredo. Depois ele fala da oração, ora no teu quarto oculto. E depois ele fala do jejum, quando jejuares, perfuma a cabeça. Jejum, oração e esmola. Essas três práticas são as práticas quaresmais. Ao longo dessa quaresma de 2024, vamos fazer aqui no nosso canal Subindo a Montanha um retiro quaresmal de 40 dias. Cada vídeo nós vamos meditar juntos temas quaresmais, para que esses temas nos conduzam a um caminho de conversão, um caminho de reencontro com Jesus. Hoje, o Evangelho nos apresenta as três práticas que devem estar presentes em toda a nossa vida, ao longo da nossa vida inteira, todo o tempo litúrgico. Seja no tempo do Natal, no tempo de Páscoa, no tempo comum,
Seja qual for o tempo da liturgia que nós estejamos vivendo, essas práticas devem ser frequentes. Mas na Quaresma, porque é um tempo em que a igreja, de forma especial, nos convida à penitência e à conversão. A Quaresma é o tempo propício de conversão. Tem até aquela canção que canta: eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. A Quaresma é o Kairos de Deus para nos converter. É o tempo oportuno em que tudo na igreja volve para nós, nos convidando à penitência. E essas três práticas são práticas que nos mostram o quão pequenos nós somos. O quão pequenos nós somos, o quão limitados nós somos. E ao mesmo tempo são práticas que, entre aspas, nos alcançam méritos de vida eterna, méritos no céu diante de Deus. A gente diz comumente: quem dá esmola, quem dá ao pobre empresta a Deus. E de fato, porque foi o próprio Jesus que disse: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Quando foi, Senhor, que tivemos com fome e com sede? Cada vez que fizeste isso ao menor desses pequeninos, foi a mim que o fizeis. E aí Jesus vai te retribuir com a vida eterna. Quem dá esmola ao pobre empresta a Deus e Deus paga com a vida eterna. A oração: pedir, recebereis, buscar, achareis, bater, a porta se abrirá. Mateus capítulo 7, versículo 7. A oração é a senha que abre os cofres de Deus. E a penitência, o jejum. Queridos, quando nós nos convertemos, nos arrependemos, vamos ao sacerdote, confessamos os nossos pecados são completamente apagados, não existem mais. O pecado é apagado, mas ainda permanece a consequência do pecado. Essa consequência do pecado, ela só vai ser apagada, só vai ser paga no purgatório, com muito sofrimento. Mas Deus é tão misericordioso que Ele permite que nós antecipemos o purgatório. E por meio de práticas de penitência paguemos as consequências dos nossos pecados nesta vida. É por isso que nós jejuamos. Porque assim nós satisfazemos a justiça de Deus. É pura misericórdia de Deus. Porque um Deus ofendido nada poderia lhe satisfazer. Mas por misericórdia Ele nos perdoa. E por misericórdia Ele aceita a nossa penitência, nosso jejum, para satisfazer as consequências dos nossos pecados. Além da satisfação pelas consequências dos nossos pecados, o jejum também é um exercício que nos ensina a dominar a vontade. Se você resiste à vontade de comer, você também vai resistir diante da tentação do pecado. Hoje é quarta-feira de cinzas, o primeiro dia da Quaresma. Hoje a igreja nos chama a jejum, a abstinência de carne. Queridos, é diferente o jejum e a abstinência. A abstinência é você não comer determinada coisa, por isso a abstinência de carne. Não vamos comer carne vermelha. Carne de frango não pode comer, carne vermelha não pode comer, carne de porco não pode comer. Só podemos comer hoje peixe. Para quem gosta de peixe, eu não gosto de peixe, então ovo. Isso é abstinência, se abster de carne. Abstinência de alguma coisa. Você pode fazer várias abstinências, de doces, de café, de refrigerante, mas hoje, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, a igreja nos exorta a abstinência de carne. É pecado você comer carne hoje. É pecado. Porque a igreja inteira, no mundo inteiro, a comunhão da igreja católica apostólica romana no mundo inteiro hoje se abstém de carne para iniciar o tempo quaresmal. E na sexta-feira santa, a igreja inteira se abstém de carne para assim participar da paixão do Senhor. A abstinência de carne, então, é não comer carne. E jejum, o que é o jejum? O jejum é não comer. E aí existem vários tipos de jejum. Pode ser o jejum completo, em que você não come nada, desde o início do dia de hoje, 00:01, até o final desse dia, 23h59. Meia-noite. Aí virou quinta-feira, você já pode voltar a comer. Esse é o jejum completo, não comer nada nas 24 horas. É um jejum difícil. Nem todos os cristãos estão aptos a fazer esse jejum tão exigente. Então existe o chamado jejum parcial. O que é isso? Você não come durante o dia. Amanheceu o dia, você não come e você só volta a comer quando anoitecer. Pode ser também você fazer esse jejum, mas às vezes é muito difícil. A igreja é uma mãe caridosa e misericordiosa. Então você pode fazer um jejum que é chamado jejum da igreja. O que é o jejum da igreja? Você come 50% daquilo que você estava acostumado a comer. Se de manhã você está habituado a comer 2 pães, você vai comer 1 pão. Se no almoço você está acostumado a comer um prato de comida cheio, você come 50% daquele prato de comida. No café da tarde, a mesma coisa.
50% do seu lanche vespertino. À noite, no jantar, a mesma coisa, 50% do seu jantar. Isso é o jejum da igreja. Você também pode fazer o jejum de se abster de uma refeição. Por exemplo, eu não vou almoçar hoje. Tomo um café da manhã, não almoço, só vou comer à noite na janta. E aí faz o jejum. Depois do café da manhã, fica o dia inteiro sem comer, só indo jantar às 18 horas, por exemplo. É um jejum maravilhoso. Você pode fazer jejum a pão e água. Tiver fome, come pão. Tiver sede, bebe água. Nossa Senhora vai dizer em Garabandal e em Medjugorje que é o jejum que mais lhe agrada, que mais agrada a Santíssima Virgem, jejum a pão e água. Eu só não te aconselho a comer o pão e beber água ao mesmo tempo, porque pode fermentar no seu estômago e você passar mal. Então, se você sentir fome, coma apenas o pão e depois de alguns minutos, 10, 15, 20 minutos, você toma água, se você sentir sede. Jejum a pão e água. Esse é o jejum que eu pretendo fazer. Escolha o seu jejum. E hoje, na quarta-feira de cinzas, faça o seu jejum e além de se abster de carne, é claro. A quaresma é uma tradição da igreja, você fazer uma penitência quaresmal. Escolha uma penitência que você vai fazer ao longo desses 40 dias. Como eu disse aqui no nosso canal, a gente vai fazer o verdadeiro retiro quaresmal e a cada dia a gente vai ter uma proposta, uma provocação para meditação, para reflexão ou para um ato concreto a se fazer naquele dia. Todos os dias aqui no nosso canal. Então eu te aconselho a assistir os nossos vídeos pela manhã, para que esse vídeo seja para você o início do seu retiro quaresmal. A cada dia, o nosso dia de quaresma vai ser um dia de retiro. Vamos meditar o evangelho do dia, vamos fazer a reflexão e eu vou te propor uma penitência ou então uma prática piedosa, ou então uma oração e juntos nós vamos fazer essa caminhada quaresmal. Mas, de início, nessa quarta-feira de cinzas, eu quero te convidar a escolher uma penitência que vai te acompanhar ao longo dessa quaresma inteira. Não vou comer doces, não vou comer carne, que é a penitência mais comum, mais tradicional da quaresma, não comer carne. Não vou tomar café, não sei, escolhe uma penitência. A minha penitência vai ser de fazer uma reeducação alimentar. Eu vou comer exatamente 200 gramas de arroz, 100 gramas de feijão, 50 gramas de carne, vou colocar na balança e vou fazer uma reeducação alimentar comendo exatamente aquelas medidas. E eu vou continuar com fome, é claro, né? Não vou comer mais, vou comer exatamente isso ao longo desses 40 dias. Essa vai ser a minha penitência. Hoje eu não pode comer carne, claro. Mas amanhã eu vou comer carne. Porque minha penitência não vai ser a penitência de não comer carne, mas vai ser de você fazer essa reeducação alimentar. O importante é que você escolha uma penitência para você fazer. Queridos, a conversão exige sacrifício. Jesus diz: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho da perdição, e muitos são os que por ele passam. Eu quero te convidar a fazer um esforço nessa quaresma, um esforço de conversão, um esforço para entrar pela porta estreita. Jesus quer operar um milagre na sua vida. Mas assim como em João capítulo 2, quando Jesus transformou 600 litros de água em 600 litros de vinho nas bodas de Caná, antes de transformar água em vinho, Jesus disse para os serventes: enchei as talhas de água. E eles encheram até em cima. Gente, encher uma talha de água naquela época dava muito trabalho. Porque você sabe que naquela época não existia banheiro nas casas, não existia banheiro, as pessoas faziam fossa. As fossas eram perto das casas. Assim, os poços artesianos eram longe das casas. Você vê quando Jesus conversa com a boa samaritana, Jesus conversa com a samaritana no poço de Jacó no Evangelho de João, ela vinha ao meio-dia buscar água. As pessoas tinham que ir buscar água. E era obrigatório o poço artesiano ter uma distância mínima de 1 quilômetro da próxima casa. Ninguém podia morar mais perto de um poço do que 1 quilômetro, para não contaminar a água com a fossa. Quando Jesus disse para aqueles serventes: enchei as talhas de água, eles andaram mais de 1 quilômetro para ir, mais de 1 quilômetro para voltar, carregando 600 litros de água. Eu estou dizendo isso para mostrar para você que Jesus quer operar um milagre, mas Jesus quer o nosso sacrifício. Ele quer que a gente lute. Ele quer que a gente enche as talhas de água. Enche as talhas de água. Nessa quaresma, vamos junto caminhar o caminho de conversão. Vamos subir a montanha. E subir a montanha, é claro, dá trabalho, é pro alto. Precisa escalar,
precisa se sacrificar, é cansativo, o ar é rarefeito, mas vale muito a pena. Porque o alto da visão da montanha, lá no alto da montanha, a visão é linda, é a visão beatífica, é a face de Deus. Hoje é quarta-feira de cinzas, dia de jejum, dia de penitência e abstinência de carne. Hoje começamos a quaresma de 2024, nosso dia de retiro. Como eu disse, a cada dia a gente vai fazer uma proposta de uma coisa prática, concreta para se fazer. Hoje, é claro, a proposta concreta é o jejum e a abstinência de carne. Portanto, no dia de hoje, nosso primeiro dia de retiro quaresmal, juntos vamos jejuar e nos abster de carne. Eu te convido a colocar a intenção desse seu jejum de hoje, o Brasil, terra de Santa Cruz, a nossa nação e a igreja, no Brasil e no mundo. Vamos jejuar hoje pelo Brasil, terra de Santa Cruz, pela nação. Vamos jejuar pela igreja. Deus te abençoe. Boa e santa quaresma. Convertei-vos e crede no Evangelho. Viva Maria Imaculada.